Boa noite a todos. Mais uma vez saúdo a todos com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez nós queremos falar da nossa alegria, da nossa felicidade de poder falar da palavra de Deus. Embora sejamos tão pequenos, sejamos tão imperfeitos, falar de algo tão perfeito é uma honra, é uma satisfação para nós. E lembrando que de nós mesmos nós não temos nenhuma capacidade, mas nós descansamos naquilo que o próprio Deus faz em nós e através de nós. Eu quero chamar a atenção de todos para abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 34. Será o texto que meditaremos hoje. Diz assim, Mateus 6, 34. Não fiqueis ansiosos com o amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Suficiente é ao dia o seu próprio mal. Deus nos abençoe através da sua palavra. Bom, hoje eu quero aproveitar o nosso vídeo, nosso momento da mensagem, para falarmos sobre o mal da ansiedade. Volta e meia nós falamos algumas coisinhas, mas hoje eu gostaria de dedicar um tempinho maior para falarmos propriamente sobre este assunto. Alguém disse o seguinte, que a ansiedade é nada acontecer e no seu pensamento estar tudo perdido e desmoronando. Vou repetir, nada acontecer e no seu pensamento está tudo perdido e desmoronando. Percebam que a ansiedade realmente é algo que nos atrapalha bastante. E considerando o que Jesus nos diz aqui no versículo 34, ele está dizendo o seguinte: não fiqueis ansiosos com o amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo, suficiente é ao dia o seu próprio mal. Então nós temos aqui na palavra de Deus este conselho, esta orientação do próprio Jesus, para que nós não ficássemos ansiosos. E, como eu disse, a ansiedade, ela é um grande mal e é considerado o mal do século. Nunca as pessoas estiveram tão ansiosas como neste último século. A Organização Mundial da Saúde, ela classificou o Brasil como o país mais ansioso do mundo. Por que será? Nós, brasileiros, somos considerados o povo mais ansioso do mundo. Nos momentos de ansiedade, podem surgir alguns sintomas físicos em nós. E eu gostaria de alistar alguns desses sintomas para que você possa fazer uma comparação com a sua própria vida. Olha só quais são alguns sintomas da ansiedade: tremores, cansaço fácil, sensação de falta de ar ou asfixia, coração acelerado, suor excessivo, mãos frias e suando, boca seca, tontura, náuseas, diarreias, desconforto abdominal, ondas de calor, calafrios, dificuldade de engolir e muitas outras coisas. Percebam que os sintomas são sintomas
muito comuns, fáceis de serem percebidos nas pessoas com as quais nós nos relacionamos e sintomas que percebemos também nas nossas próprias vidas. A ansiedade é um termo geral para vários distúrbios que causam nervosismo, medo, apreensão e preocupação. Então, a ansiedade causa todas estas coisas em nós. Mas aqui em Mateus, capítulo 6, versículo 34, nós temos uma palavra de Jesus para nós. E ele diz para nós não ficarmos ansiosos. Ou seja, esse comportamento, a ansiedade, era algo que já existia na época de Jesus, creio que sempre existiu. E certamente o próprio Cristo, o próprio Senhor Jesus, ele está aqui recomendando para que nós não ficássemos ansiosos. Nesse texto aqui, nós não temos muita coisa que nos forneça um ensino sobre o que fazer para não ficarmos ansiosos, mas o texto está dizendo para nós não ficarmos ansiosos. O texto está nos dizendo para não ficarmos e apresenta um motivo para isso. Ou seja, nós não temos aqui orientações profundas a respeito do assunto, como lidar com o assunto, como evitar, mas a palavra está dizendo para nós não ficarmos e nos explica o motivo pelo qual não devemos ficar ansiosos. Certamente Jesus sabia do poder destruidor desse mal em nossas vidas. E Ele não quer que nem eu e nem você sofra com este mal que é a ansiedade. Então nós queremos aprender, nós gostaríamos de refletir, nós gostaríamos de pensar juntos em algumas coisas que também extraímos da palavra de Deus como orientação. Outras são pensamentos, outras são reflexões para nos ajudar. Já sabemos que não devemos ficar ansiosos. Mas se estamos ficando, o que fazer? O que nós precisamos considerar? Quais as atitudes que precisamos tomar? Como lidar com essa situação? A primeira coisa que eu gostaria de considerar é que estamos aqui diante de uma ordem de Jesus. Nós precisamos levar isso muito a sério. Jesus está nos proibindo. Jesus está dizendo para nós não ficarmos ansiosos. Também nós podemos ver que Ele não quer que fiquemos ansiosos com o dia de amanhã, com o que vai acontecer amanhã. É exatamente isso que está no versículo 34. Não fiqueis, pois, ansiosos com o dia de amanhã. Agora, existem algumas razões pelas quais justificam esta palavra de Jesus para nós não ficarmos ansiosos. Eu queria considerar pelo menos 4 delas aqui com vocês. A primeira é que ela é desnecessária. A ansiedade, ela é totalmente desnecessária. Por que ela é desnecessária? Porque o amanhã, ele é incerto. Não sabemos o que vai acontecer nele. Mesmo que algumas coisas indicam, mesmo que algumas circunstâncias possam nos dar uma ideia do que será o amanhã continua sendo incerto. Ou seja, de uma vez que o futuro não nos pertence, porque nós não temos o poder de prevê-lo, de conhecê-lo, é óbvio que então é desnecessário ficarmos ansiosos em relação a ele. É isso que Jesus está dizendo. Não fiqueis ansiosos com o amanhã. Então a primeira coisa que olhamos aqui é que, dentre as razões para não ficarmos ansiosos, aqui é desnecessário. A segunda
é que a ansiedade, ela é prejudicial para o nosso presente. Uma preocupação excessiva com o amanhã prejudica muito o nosso rendimento hoje. O nosso desempenho hoje, ele é muito afetado quando vivemos nos preocupando com o amanhã. Se você prestar atenção, se você perceber, gastamos as energias que deveríamos gastar com as situações do hoje, acabamos gastando com situações imaginárias do amanhã. Então, por isso, nós falamos que ela é prejudicial para o nosso presente. Ansiedade, preocupação excessiva com o que vai acontecer ou não acontecer amanhã, prejudica muito o nosso rendimento no nosso dia a dia, no nosso hoje. Ok? A terceira razão para justificar a proibição ou o conselho de Jesus para nós não ficarmos ansiosos é que ela é impotente. O que quer dizer isso? Por mais que seja profunda, por maior que seja o nosso esforço, por mais intensa que seja a nossa ansiedade ou a nossa preocupação, ela não tem nenhum poder para mudar nada no futuro. Então, olha, ela é totalmente impotente. A nossa ansiedade, a nossa preocupação, ela não pode mudar o que vai acontecer amanhã. Jesus disse: por que vocês estão ansiosos? Quem dentre vocês, com toda a sua solicitude, com toda a sua preocupação, conseguiu acrescentar um côvado à sua estatura? Quem conseguiu mudar qualquer coisa que seja no futuro, porque no presente se preocupou? Ou seja, nossa preocupação, nossa ansiedade, ela é desnecessária, ela prejudica o nosso rendimento e ela é impotente, ela não tem nenhum poder para resolver nada. E em quarto lugar, eu quero lembrá-los que a ansiedade é pecado. Por que é pecado? Porque a ansiedade é falta de confiança em Deus e na sua palavra. Quando estamos ansiosos demais, quando permitimos que a ansiedade excessiva atrapalhe o nosso rendimento, afete o nosso físico, o nosso emocional, o nosso espiritual, certamente isso é pecado, porque nós estamos deixando de confiar na providência, no cuidado e no amor de Deus. Então, estas quatro razões aqui justificam a proibição, a ordem de Jesus para nós não ficarmos ansiosos, não ficarmos porque é desnecessário, não ficarmos porque a ansiedade prejudica a nossa vida, o nosso rendimento no hoje, não ficar porque a nossa ansiedade não tem poder para mudar nada e não ficarmos porque é pecado. Meus queridos, nós precisamos realmente confiar em Deus e nas suas promessas. Em João capítulo 14, nós temos aquela palavra de Jesus quando ele chega e encontra os discípulos que estavam, parece que apreensivos, talvez eles estivessem preocupados e com medo. Eles estavam realmente diante de uma situação muito difícil. Eles talvez até tivessem motivos para estarem com medo e apreensivos, porque Jesus não estaria mais com eles, eles estariam sozinhos e eles teriam que enfrentar o mundo. Mas Jesus chega diante deles e diz: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus e creiam também em mim. Olha que palavra poderosa. Jesus disse: ao invés de vocês ficarem com medo, ao invés de vocês ficarem ansiosos, creiam em Deus, creiam também em mim. Essas palavras transmitem conforto, transmitem segurança.
É como se Jesus quisesse nos dizer assim: vocês não precisam ficar preocupados com medo, porque eu continuarei cuidando de vocês como sempre cuidei. Então Jesus queria que eles ficassem em paz em relação ao futuro, porque Ele já estava providenciando tudo para eles e não havia motivos para preocupações, não havia motivos para medo, não havia motivos para ansiedade, porque lá Jesus disse: na casa do meu Pai há muitas moradas. Talvez estivessem preocupados que perderiam suas casas, talvez estivessem preocupados que morreriam, talvez estivessem preocupados com as ameaças, mas Jesus disse: olha, na casa do meu Pai há muitas moradas. E eu vou dizer mais, eu vou para lá, eu vou preparar moradas para vocês. E eu volto, e eu vos levo para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Palavras, promessas maravilhosas de Jesus, dizendo para os seus discípulos que não havia motivo para eles terem medo. Não havia motivo para eles estarem ansiosos, preocupados, porque tudo estava tranquilo, tudo estava dentro do programado por Ele. Eu quero lembrar uma outra frase, que a ansiedade não impede o sofrimento do futuro, mas acaba com a alegria do presente. Talvez você esteja vivendo assim, ansioso demais, e com toda a tua ansiedade, você não está conseguindo acabar com esse possível sofrimento do futuro. Mas de contrapartida, você sim está acabando com a sua alegria agora no presente. O nosso segundo ponto, eu quero considerar que o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Foi isso que Jesus disse. Primeiro ele disse: não fiqueis ansiosos em relação ao amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Nós já vimos que nada que fizermos vai mudar o dia de amanhã ou o futuro. Quando falávamos sobre a impotência da ansiedade, ela não tem poder para mudar nada. E se ela não tem poder para mudar nada, o dia de amanhã, ele vai acontecer exatamente como Deus programou para ele acontecer. Nós não podemos mudar o futuro. O futuro a Deus pertence. Deus planejou cada dia. Deus planejou o passado, o presente e o futuro porque Ele é eterno. Ou seja, hoje nós não estamos lidando com situações que é diferente de qualquer outro dia. Exemplo, o que você passou hoje era exatamente o que você temia ontem. E o que passaremos amanhã é exatamente o que tememos hoje. E nesse exercício e nessa reflexão, nós podemos contar os nossos dias. E nós podemos nos lembrar que em todos os dias das nossas vidas, o Senhor esteve conosco, cuidando de cada um de nós. Quantas lutas que não prevíamos, quantas dificuldades, quantos problemas. Mas Deus esteve sempre conosco, com a sua mão, nos sustentando e nos dirigindo. Então, hoje nós lidamos com os problemas que o próprio dia nos apresentaram. E foi tranquilo. Deus esteve conosco. Amanhã será do mesmo jeito, né? Amanhã será da mesma forma. Deus estará novamente conosco. Ele nos ajudará a passarmos por todas as coisas. Ele nos ajudará a enfrentar tudo aquilo que o dia reservar para cada um de nós. A propósito, a Bíblia diz que a cada manhã o Senhor renova sobre as nossas vidas as suas misericórdias. E as misericórdias do Senhor, elas não têm fim. Então creia nisso. O dia de amanhã cuidará de si mesmo. Devemos nos preocupar com o dia de hoje,
devemos levantar todo dia pela manhã, agradecer a Deus pelas misericórdias dele que se renovaram, buscar a proteção, pedir a proteção, a direção dele e procurarmos viver dentro da sua vontade. O amanhã será da mesma forma. Devemos nos desgastar com as situações do hoje, porque amanhã precisaremos de forças para nos desgastarmos também com o amanhã. O dia de hoje precisa mais de nós agora do que o dia de amanhã. Então, o amanhã não precisa que você se preocupe com ele. O dia de hoje, sim. Então, não gaste força, não gaste energia, não gaste tempo com o amanhã. Gaste energia, força, tempo com o hoje. Há uma frase que diz que o que temos para fazer hoje, não deixamos para fazer amanhã. Precisamos viver pela fé que Deus cuidará de nós amanhã, do mesmo jeito que Ele cuidou de nós hoje. Isso é muito simples. A palavra de Jesus, ela é esclarecedora. E Ele diz, não fiqueis ansiosos com o amanhã, porque basta cada dia o seu mal. Para que nos preocuparmos com o amanhã? O amanhã já está decidido e tudo vai acontecer do jeito que Deus de fato programou. Em terceiro, eu queria considerar uma outra coisa importante. O que fazer com essa ansiedade? Bom, nós temos um outro texto que está na carta de Pedro, na 1 Pedro capítulo 5, no versículo 6 e 7, ele fala, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo certo, lançando sobre ele todo o vosso cuidado, porque ele cuida de vós. Em outras traduções, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Que palavra maravilhosa de Pedro aqui. O que fazer com a nossa ansiedade? Bom, nós devemos, segundo a orientação de Pedro aqui, nós devemos nos humilhar diante da potente mão de Deus. Nos humilhar diante da potente mão de Deus. Reconhecer que Ele é Deus e sabermos que Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Deus é soberano, Deus é fiel, Deus vai cumprir a sua palavra e nós devemos nos humilhar diante dele, reconhecendo quem Ele é, reconhecendo o seu poder e nos submetendo à sua autoridade, nos submetendo à sua soberania. E aí Pedro diz, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus e lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Então é isso que nós devemos fazer com a nossa ansiedade. Nós devemos lançar as nossas ansiedades sobre o Senhor, porque é Ele que tem cuidado de nós. Primeiro, nós nos humilhamos debaixo das suas potentes mãos. Primeiro, nós reconhecemos que Ele é soberano, que Ele é fiel e Ele vai cuidar de nós. E então, pegarmos todas as nossas ansiedades, todas as nossas preocupações e colocamos sobre Ele, crendo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Nossas ansiedades, nossas preocupações do futuro podem nos trazer muitos males. Mas quando colocamos sobre o Senhor esta confiança, esta humilhação nossa diante de Deus, esse lançamento nosso de ansiedade sobre Ele, provocará uma paz muito grande no nosso coração. Nos trará alegria, desejo de viver, segurança, esperança. E certamente é isso que devemos fazer com a nossa ansiedade.
Eu queria também lembrar que as nossas ansiedades, elas são reais, nossos medos existem, porém precisamos lançar sobre o Senhor, porque é Ele que tem cuidado de nós. Nós não estamos falando de algo imaginário, nós não estamos falando, como muitos pensam, que ansiedade, medo e preocupações é mimimi. Realmente, muitas vezes somos tomados por esse sentimento, muitas vezes somos tomados por esse mal que nos traz tantas angústias. Mas o que devemos fazer com ele, ou com a nossa ansiedade? É lançar sobre o Senhor. Deus cuida de nós, essa é uma promessa dele, precisamos confiar nele. Eu quero na sequência falar sobre alguns versículos que realmente enchem o nosso coração de paz, enchem o nosso coração de esperança. Mas antes de falar sobre esses versículos, eu queria que nós fôssemos levados em pensamento a uma época que chamamos de infância, quando éramos crianças e quando nós depositávamos toda a nossa confiança nos nossos pais, nos nossos irmãos mais velhos. Quando estávamos sozinhos, nos sentíamos desguarnecidos, tínhamos medo de tudo, não tínhamos coragem de fazer praticamente nada. Mas quando estávamos perto do nosso pai, ou da nossa mãe, ou do nosso irmão mais velho, nós confiávamos na presença deles e então não ficávamos com medo. É essa a ideia. Você precisa entender que mais são aqueles que estão do nosso lado do que aqueles que estão do lado deles. Você se lembra quando Geazi estava batendo um joelho no outro com medo, porque ele estava vendo o exército inimigo, mas ele só via o exército inimigo. Então Eliseu ora a Deus para que Deus abra os olhos de Geazi, e quando Deus abriu os olhos de Geazi, ele não enxergava mais só o exército inimigo, mas ele também conseguia enxergar o exército celestial, carros de fogo. É isso que nós precisamos. Ficamos ansiosos porque colocamos os nossos olhos somente nas coisas humanas, materiais, físicas. Nós precisamos colocar os nossos olhos nas coisas espirituais, pensar nas coisas de cima. Nós precisamos, dia a dia, permitir que a palavra de Deus traga nutrientes para a alimentação da nossa alma, vivermos cada dia recitando para nós as promessas de Deus, confiando na palavra de Deus, para que possamos ter paz em nosso coração. Lembre-se, Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém pode nos separar do amor de Deus. Nós estamos totalmente seguros. Não é nenhuma epidemia, nenhuma pandemia, não será nenhuma praga, não será nenhuma ameaça de guerra, ou seja lá o que for, nem fome, nem nudez, nem espada, nem presente, nem futuro, nem principados. Nada pode ou poderá nos separar do amor de Deus. Então, a nossa confiança, ela precisa estar em Deus. Nós precisamos confiar em Deus o tempo todo. Um só instante que deixarmos de confiarmos em Deus, nós vamos ter medo, nós vamos ficar ansiosos. Quando Jesus estava andando sobre as águas, Pedro disse: Senhor, se és tu, manda que eu vá ter contigo. E Jesus disse: venha, Pedro. E Pedro, então, desafiando a lei da gravidade, olhando para Jesus, Pedro caminhava sobre as águas. Mas quando ele tirou os olhos de Jesus, ele teve medo, ele começou a afundar. Assim é a nossa vida. Se você tirar os teus olhos de Jesus, se você deixar de confiar em Deus,
se você deixar de crer nas promessas que Ele fez, que Ele vai cumprir, certamente você vai afundar. Então, eu quero lembrar aqui alguns textos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Este salmo é lindo, traz uma paz muito grande ao nosso coração, aonde o contrário da ansiedade nós podemos ver aqui. Ao invés de nos entregarmos à ansiedade, à preocupação excessiva, nós entregamos a nossa sorte, o nosso caminho, a nossa vida para o Senhor, crendo que Ele vai cuidar de nós. Davi, no Salmo 23, ele disse assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aí ele descreve como será a sua vida. Ele cria situações hipotéticas de risco, de perigo, mas sempre dizendo que o Senhor o guardaria, o livraria. E isso é o que devemos pensar. Mesmo que situações difíceis venham em nossas vidas amanhã, nós precisamos ter a certeza que o nosso Deus estará no amanhã também, tão poderoso quanto esteve hoje, e terá recursos infindáveis para cuidar e proteger as nossas vidas. Isaías fala assim: os que confiam no Senhor, o salmista diz: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Sião estava estabelecido sobre montes, rochas, muito fortes, muito firmes, e ela não sofria abalos. E a Bíblia está dizendo que assim é a vida daqueles que confiam no Senhor. Eles serão estáveis, eles estarão firmes, eles não serão abalados, mas eles vão permanecer para sempre. Você que confia em Deus, você que confia em Jesus, saiba que você vai permanecer. Não haverá abalos para a sua vida, nada poderá te abalar. Então, é maravilhoso confiar no Senhor. E aí eu quero voltar para João 14, quando Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Durante a mensagem eu já citei isso, mas eu quero trazer aqui para a parte do final esta palavra que particularmente eu considero um alento para a minha alma. Porque nesse texto eu não apenas vejo aqui razões para que eu confie, para que eu descanse, porque é uma promessa, razões para eu não ficar ansioso, mas eu vejo aqui eu descubro aqui uma verdade maravilhosa, que não sou eu apenas que quero estar com Cristo. Ele também quer estar comigo. Em um relacionamento, quando apenas um quer, quando apenas um se esforça, é um relacionamento bem prejudicado. Mas o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento maravilhoso, porque nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Não somos nós apenas que queremos estar com Cristo, mas Ele também quer estar conosco. Como Paulo disse aos Efésios, nós somos o tesouro de Deus em Cristo Jesus, ou seja, nós somos importantes para Ele, mesmo que pensamos que não, mas nós somos importantes para Ele e Ele está cuidando de nós. Ele morreu para nos salvar. Ele fez um alto investimento por cada um de nós. Paulo também diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Amém, porque Paulo tem essa convicção, essa certeza que Deus Ele vai suprir nossas necessidades. E eu quero acrescentar dizendo, aí eu poderia parafrasear o que Paulo está dizendo aqui, e dizer assim: o meu Deus suprirá o meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir todas as nossas necessidades hoje e amanhã em glória por Cristo Jesus, ou suprirá as nossas necessidades em glória todos os dias. Todos os dias Deus cuidará de nós. Paulo também fala assim: tudo posso naquele que me fortalece. Então, creio que não há razão, não há motivo
para nós ficarmos ansiosos, há sim motivos para não ficarmos. E o que estamos considerando aqui é que Jesus disse para nós não ficarmos. Ele disse da inutilidade da ansiedade, que cada dia bastaria o seu mal, que nós não poderíamos alterar as coisas. Então, meus irmãos, Jesus disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. A promessa não é estar conosco um dia ou 2 dias, mas a promessa é: eis que estarei convosco todos os dias. Tenha fé nisso, creia nesta palavra, descanse nesta palavra poderosa que o Senhor Jesus disse para a sua igreja. Então não há razão para duvidarmos do cuidado de Deus. Não há razão para duvidarmos das promessas que Ele tem feito para nós. Sabemos que tudo vai acontecer de acordo com a sua vontade. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não há razão para nos preocuparmos com aquilo que não sabemos se de fato vai acontecer. O que devemos fazer então é obedecer ao Senhor e não ficarmos ansiosos por coisa alguma. Eu quero terminar lembrando o seguinte: a vida pela fé é viver dependendo de Deus e não das circunstâncias. Em que você tem confiado? Como você tem dirigido a sua vida? Sua vida tem sido dirigida, norteada pela fé ou pelas circunstâncias? Quando a nossa vida é norteada pela fé, o tempo todo nós estamos alegres e em paz. Quando a nossa vida ela é norteada pelas circunstâncias, se as circunstâncias forem boas, nós estamos alegres. Se elas forem ruins, nós estamos tristes. Não é assim que Deus quer que vivamos. Deus quer que a nossa vida seja norteada pela fé. Por isso, a Bíblia diz que nos finais dos tempos, o justo viveria da sua fé. Então, confie em Deus. Ele vai continuar cuidando de você. Quem cuidou de você até hoje? Quantos anos você tem? Olha quantos dias você já viveu. Quem cuidou de você até hoje? Quem criou o universo? Quem tem sustentado o universo até hoje? Quem começou um projeto vai terminar o seu projeto. Ele é o Criador de todas as coisas e o sustentador de todas as coisas. Deus está no controle de tudo. Devemos entregar a nossa vida e cuidados a Ele e tudo ficará bem. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa viver em paz, que você possa confiar no Senhor e que você não deixe a ansiedade tirar a tua alegria. Uma preocupação com o amanhã, tirando a tua alegria de hoje. Viva cada dia, desfrute das bênçãos do Senhor a cada dia e creia que amanhã Deus renovará suas misericórdias e continuará cuidando de cada um de nós. Deus nos abençoe. Fiquem com Deus.